Graça e paz a todos os irmãos e irmãs, bom dia a todos. Muito bom ver você aqui, apesar de ser um domingo de eleição. Você se lembrou do compromisso com o Senhor e o Senhor certamente está feliz. Louvado seja o nome de Jesus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 11. Nós vamos ler a partir do verso de número 23, 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, eu vou aproveitar que estamos lendo uma carta e te dar uma dica. Quando nós vamos falar o nome de uma carta, é sempre no feminino. Então não seria 1 Coríntios, é sempre 1 Coríntios, 1 Pedro. Quando nós vamos falar o nome de um livro, é sempre no masculino, então não existe 1 Samuel. É 1 Samuel, 1 Reis, fica aí a dica para falarmos os livros da Bíblia. Então 1 Coríntios, capítulo de número 11, nós vamos ler a partir do verso de número 23. Diz assim: Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pela Tua igreja, pelo Teu Espírito derramado entre nós e em nós, por esse culto que prestamos ao Senhor neste dia e pela certeza que o Senhor mesmo está aqui. Pedimos que mais uma vez o Senhor se revele a nós agora por meio da Tua palavra e que ela encontre lugar em cada mente e coração e produza o fruto pelo qual o Senhor a enviou, fruto de salvação, fruto de vida eterna. Essa é a nossa oração para a Tua glória e em nome de Jesus. Amém. Hoje nós celebramos a ceia do Senhor. Nós celebramos a ceia do Senhor em nossa igreja pelo menos uma vez por mês. Em um mês no culto da manhã, em outro mês no culto da noite, mas mensalmente celebramos a ceia do Senhor. E pelo fato de a celebrarmos rotineiramente, podemos com o tempo a celebrarmos mecanicamente. O fazermos porque temos que fazer. O fazermos porque é uma ordenança que a igreja recebeu para cumprir, mas passamos a fazer apenas de forma ritualística, sem nos darmos conta de fato com o que está acontecendo no momento, o que significa, a mensagem que esse ato de tomar do pão, de beber do vinho, comunica a todos nós como Igreja do Senhor. Eu costumo dizer que a ceia do Senhor é um memorial de coisas passadas, porque ela nos remete não só à pessoa de Jesus, mas o que Ele fez por nós, aquilo que já foi realizado na cruz. Ele morreu ali pelos nossos pecados. Ele ofereceu ali o seu corpo, derramou o seu sangue, como sangue remidor, sacrifício salvador,
já foi realizado, já está pronto. Então, quando olhamos para a ceia do Senhor, é como se olhássemos para um retrato de Jesus. Está aí o pão, que simboliza o seu corpo, está aí o suco de uva, o vinho, que simboliza o seu sangue, e está aí retratado o que ele fez no passado por nós, deu a sua vida na cruz para nos trazer vida, para nos fazer povo seu, filhos e filhas de Deus, e todas as vezes que nos reunimos no seu nome, nos lembramos disso. Então a ceia é um memorial de coisas passadas, como se fosse um retrato que nos remete àquilo que foi feito. Tem retratos que a gente olha, nos remete a lembranças ruins. Então nós deletamos, nós jogamos na lixeira, nós tiramos do álbum, mas tem outros retratos que, dependente de quem a gente vê no retrato, se há uma pessoa que a gente ama, se há uma pessoa que nos ama, emoções são reavivadas. Nós olhamos para o retrato e nós não apenas nos lembramos da pessoa, mas nós nos lembramos do que a pessoa fez. Nós nos lembramos do que a pessoa falou. Nós nos lembramos do que nós vivemos com essa pessoa, o que experimentamos, as nossas experiências com ela. E às vezes um retrato de alguém fala tanto que até mesmo os compromissos com essa pessoa são reafirmados. A gente olha para a foto, a gente sente saudades. A gente se lembra o quanto essa pessoa foi significativa para a nossa vida. E se faz algum tempo que nós não falamos com ela, é capaz de pegarmos o telefone, mandarmos uma mensagem, reatarmos os laços. Por isso que costumo dizer também que uma das formas de se entender a ceia do Senhor é vê-la como um retrato, uma foto do nosso Salvador, uma foto de Jesus. Então olhamos aqui para uma foto do Senhor Jesus, por meio do pão, por meio do vinho, e nos relembramos então de quem Ele é, o que Ele falou, o que Ele fez, e somos convidados então a reavivar a nossa fé e reafirmar o nosso compromisso com a sua pessoa bendita. Relembrando o que Ele fez por nós na cruz. Então está aqui, irmãos e irmãs, um retrato. Olhamos para o retrato, nos lembramos da pessoa, do que ela disse e do que ela fez por nós. É um memorial de coisas passadas. Mas a ceia do Senhor não é apenas um memorial de coisas passadas. É também um memorial que retrata realidades presentes e uma realidade futura. Então é uma foto que não nos remete apenas ao passado, ao que Jesus foi, falou e fez, mas ao que Jesus é hoje, o que faz hoje e o que fará amanhã. Pergunta é, quais são essas realidades? Porque o memorial da realidade passada está clara para nós. Mas quais são as realidades presentes e futuras? Que esse retrato que é a ceia do Senhor, um retrato do Senhor Jesus,
retrata, traz à nossa memória todas as vezes também que a celebramos. Então, uma dessas realidades é a realidade de que Jesus está aqui. Aquele mesmo que morreu na cruz, que nasceu na estrebaria, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Irmãos e irmãs, senhoras e senhores, Jesus está presente aqui. Tem irmãos, tem cristãos que entendem que a ceia do Senhor, o pão e o vinho, de fato são o corpo de Cristo, por causa de que Jesus disse, isto é o meu corpo. Tem outros cristãos, outros irmãos que entendem, não, o pão e o vinho não são necessariamente o corpo de Cristo, mas na hora da ceia, a presença de Jesus se faz de forma especial neles, de modo que quem toma do pão e bebe do vinho do suco de uva é agraciado. E tem outros irmãos, como nós, os batistas, que entendem que pão e vinho são símbolos, apenas símbolos da pessoa de Cristo. Irmão, seja como for, o pão e o vinho são símbolos visíveis de uma realidade invisível, a realidade de que Jesus Cristo, o Senhor, o nosso Salvador, a presença dEle está aqui conosco. Aquele Jesus, aquele mesmo, aquele que nasceu lá em Belém, aquele que andou pelas ruas da Galileia, aquele que fez milagres, aquele que curou, aquele que perdoou pecados, aquele que restaurou pessoas, aquele que venceu a morte, aquele que subiu aos céus e prometeu voltar, essa pessoa, ela está aqui. Lá no Apocalipse, o Senhor diz que Ele anda entre os candelabros. Ele está andando no meio do seu povo. Jesus Cristo está aqui. E essa verdade a gente leva para a vida. Porque Jesus não se faz presente apenas no culto de domingo. Jesus se faz presente com o seu povo no culto do dia a dia, no dia da festa, mas também no dia do luto. Ele se faz presente no dia da alegria que não cabe no coração, mas também se faz presente naquele dia em que parece que também a tristeza não cabe no peito. E então ela explode em lágrimas. Jesus se faz presente com o seu povo, comigo e com você, na segunda-feira, naquela reunião difícil, naquela consulta, naquele exame que dá medo. Ele se faz presente conosco no trânsito, Ele se faz presente conosco em cada dia da vida até o último dia dela. É como diz uma história de um tal de José, um homem que de tão simples sabia orar apenas dizendo, Jesus, José está aqui. A outra oração era a mesma, Jesus, José está aqui. E teria então, no dia da morte do José, Jesus dito a ele, José, Jesus está aqui.
porque eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. E isso é promessa de Jesus. E Ele não é homem para mentir. Jesus está conosco, hoje aqui e todos os dias. Louvado seja o nome de Jesus. Agora, uma outra verdade que a ser expressa, esse retrato bendito de Cristo, é que Jesus não é apenas a realidade última, mas Jesus, o nosso Senhor, Jesus o Cristo, é a necessidade primeira, sem a qual todas as outras se tornam secundárias, todas as outras se tornam relativas. Porque você já se perguntou por que Jesus escolheu comida e bebida para ser a aliança, o símbolo da sua aliança conosco? Ele não poderia ter escolhido outra coisa? Ele não poderia ter dito para nós usarmos uma aliança que representasse a aliança que temos com Ele? E aí então, uma vez por mês, nós faríamos o renovo dos votos, das nossas alianças. Não é assim que fazem os casais? Por que ele não disse assim, olha, a aliança são as Escrituras, porque tendes nela a vida eterna. Então, uma vez por mês, teríamos aqui uma Bíblia aberta, uma Bíblia grande. Irmãos, vamos renovar a nossa aliança. Aí faríamos assim uma fila, e cada um teria a vez de passar aqui, pôr a mão na Bíblia, está renovada a minha aliança com o Senhor, e amém. Por que comida? Por que bebida? Porque não existe, não é possível vida para nós sem comida e bebida. Comida e bebida é vital. Por exemplo, se eu colocar aqui de um lado R$1 milhão, R$1 milhão, e aqui desse outro lado, pão e água, e você vai ter que escolher um dos dois, mas com um detalhe: aquilo que você preterir, ou seja, você não escolher, você não terá nunca mais. Ou seja, você pode escolher R$1 milhão e vai ser seu. Mas você não vai ter nunca mais comida e bebida. Eu suponho que você escolheria comida e bebida. Porque nós podemos viver sem R$1 milhão, mas não podemos viver sem comida e bebida. Eis aí porque comida e bebida. Jesus associa a sua pessoa com nada mais, com nada menos do que comida e bebida. Esse pão, ele tomando o pão, disse, dando graças, versículo 24, e depois, verso 23, pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, não tomou uma aliança, não tomou um rolo das Escrituras, tomou o pão. E depois de ter dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Pão, comida. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Jesus relaciona a pessoa dele e a aliança que temos com ele com comida
com bebida, porque assim como nós não podemos viver sem comida e bebida, não podemos viver sem Jesus. Podemos viver, irmãos, sem tudo. Essa é a verdade. Mas não podemos viver sem Jesus. Não há vida sem o pão da vida. Interessante, esses dias eu vi o testemunho de um missionário, Ronaldo Zidoro, e ele diz assim: seja pelo que você estiver passando, tenha coragem, porque tudo o que você precisa é de Jesus. Tudo o que você precisa. Na verdade, você só precisa de uma coisa só. O que você de fato precisa, meu irmão? O que você de fato precisa, minha irmã, é de Jesus Cristo na tua vida. Jesus Cristo é vida para a tua vida. É como disse um pastor no último dia: pouco vai importar se você morou numa mansão, se você morou num casebre, se você desfrutou de banquetes, ou se o seu prato foi arroz e feijão, se você andou a pé, se você andou com o melhor carro. No último dia, a única coisa que vai de fato importar é se você recebeu Jesus. Se você creu nele, se você se alimentou dele, se ele já faz parte de você. Se você comeu da sua carne, se você bebeu do seu sangue, se você tem em você mesmo a vida eterna. Porque foi o Senhor Jesus quem disse, João 6,54, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Podemos viver sem tudo, mas não podemos viver sem comida e bebida. Podemos viver sem qualquer outra coisa, mas não podemos viver sem Jesus. Não podemos viver sem Jesus. Cuidado para não trocar Jesus, seja pelo que for. Nem por 30 moedas de prata. Quem trocou, perdeu o que tinha de mais importante, a vida. Porque não é possível vida sem o pão da vida. Não se esqueça disso. Não permita que Satanás te engane. O que você precisa é de Jesus. O que você precisa é de Cristo. Olhe para Jesus, irmão, em nome dele. Mas a ceia também nos remete a uma outra realidade, a realidade de que somos hoje uma família. Nós somos uma família. E nós somos família de Deus, em Cristo. Jesus tem uma família. Nessa família, Deus é o Pai, Jesus é o nosso irmão mais velho, e todos nós, sem distinção, sem diferença de qualidade ou importância, todos nós somos irmãos e irmãs, filhos do mesmo Pai, lavados pelo mesmo sangue, batizados com o mesmo Espírito, por isso comemos todos, sem distinção, do mesmo pão e do mesmo vinho. Eu me lembro quando os meus avós eram vivos, que praticamente todos os domingos nos reuníamos para almoçar na casa deles. E naquele momento nós nos lembrávamos que éramos uma família e tínhamos uma família. Quando sentávamos todos àquela mesa grande, e comíamos todos da mesma comida e da mesma bebida, porque éramos uma família. Não tinha ninguém fora da mesa, não tinha ninguém excluído. Não tinha ninguém com uma comida de segunda categoria. Todos tinham acesso à mesma comida, à mesma bebida, porque somos uma família.
Por isso, a ceia não é só para o pastor, a ceia é para todos. A igreja somos nós, a família somos nós, indistintamente. Não pode ter um filho de Deus, uma filha de Deus, lavada pelo sangue de Jesus Cristo, ainda que não tenha confessado a sua fé numa igreja batista, por exemplo, que fique impedido de tomar do pão, de beber do vinho, porque quem fez esta pessoa filha de Deus foi Jesus, foi o seu sangue, foi o Espírito Santo que a trouxe para a comunhão da casa de Deus. E era isso que não estava mais acontecendo na igreja de Corinto. Porque você sabe, irmãos, que no começo da igreja, a igreja instituiu uma festa chamada Ágape, a festa do amor, em que os irmãos traziam comida, refeições, e comiam todos juntos. E no meio daquela celebração do Ágape, tinha então a Eucaristia, tinha a ceia, tinha o partir do pão e o beber do vinho. Era algo que estava na festa. Mas a festa em si tinha muita comida. E qual que era o intuito dessa festa? Era que aqueles irmãos menos abastados, os irmãos mais pobres, tivessem acesso àquilo que os irmãos mais abastados desfrutavam. Então, por isso era a festa do amor. Era o desejo de que todos pudessem desfrutar de tudo. Então, os mais ricos traziam os seus pratos, os mais pobres traziam os seus pratos, mas eles colocavam tudo numa mesa e todos tinham acesso a tudo, porque eram filhos do mesmo Pai, filhas do mesmo Deus, salvos pelo mesmo sangue. Era a festa do amor. A Bíblia diz que todos comiam com singeleza de coração, e ali Jesus se manifestava, porque não tinha diferença. Não tinha o maior, não tinha o menor. Todos foram elevados à mesma categoria de filhos de Deus. Todos com a mesma dignidade. E o amor de Jesus era tão abundante nos corações, que ninguém ficava feliz de comer a melhor comida sozinho. A felicidade era ver o outro podendo comer do que a gente come. Era a igreja de Jesus. Mas aí passa o tempo e o amor vai esfriando. Jesus falou que o amor ia esfriando. E aí começou as carnalidades, né, irmão? Infelizmente começam as carnalidades, começam as divisões, começa eu achar que eu sou melhor que o outro. Começa, infelizmente começa. Aí começa, né? Poxa, mas eu trago picanha e o sujeito traz biscoito de polvilho. Que coisa é essa? Pô, mas eu estou cansado. Todo domingo aqui eu trago Coca-Cola, o sujeito traz suco de pozinho. E tem uns ainda que tem a desculpa que não deu para trazer nada. Ó, vamos fazer o seguinte, então. Vamos continuar fazendo a festa, mas cada um traz a sua comida e cada um come da sua comida. Que triste, né, irmãos? Mas olha o que Paulo diz no versículo 20. Portanto, quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Pois quando comeis, cada um toma antes a sua própria refeição. Assim um fica com fome, porque tem pouco ou nada. E o outro se embriaga, porque tem além. Será que não tendes casas
onde comer e beber, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Irei elogiar-vos? Não, nisto não vos elogio. E aí tinha mais um agravante. É que os escravos, no Novo Testamento tinha escravos e tinha escravos convertidos, eles trabalhavam até mais tarde do que os livres. Então os crentes livres chegavam para a reunião, lá com os pratos, tudo quentinho, colocava na mesa. Pois é, mas o fulano, Beltrano, Ciclano ainda não chegaram, ainda estão no trabalho. Só que aí a comida começava a esfriar. A criança lá do irmão começava a chorar. E os irmãos que não chegam? Ah, me desculpa, mas eu vou pegar aqui, eu vou dar para o meu filho. Ah, me desculpa, mas esse prato aqui frio é horrível. E aí começava a comilança. E aí quando chegavam os menos abastados, não tinha mais nada. Ou só o resto. Só o farelo. Isso era inadmissível. Por isso que o Paulo vai falar no verso 33, portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer a ceia, esperai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, olha o que o Paulo tinha que dizer. Tanta coisa para ensinar. Tinha que falar essas coisas. Meu Deus. E você acha que a igreja primitiva era perfeita? Se alguém tiver fome, come em casa. Come em casa. A fim de não vos reunirdes para a condenação. Porque ele vai falar, olha, essas reuniões estão fazendo mais mal do que bem. Tem irmãos que quando olham para como vivia a igreja nos primórdios, quando o Espírito Santo tinha acabado de ser derramado, aqueles irmãos estavam cheios de graças, transbordantes do Espírito Santo, então ninguém tinha a alegria de desfrutar uma coisa sozinho. Por isso que lá em Atos vai dizer que não havia necessitados entre eles. Não havia, porque quando surgiu uma necessidade, logo essa necessidade era comunicada, e se as pessoas não tinham como suprir, alguém vendia alguma coisa. Tinha gente que vendia casas, terrenos, colocava aos pés dos apóstolos, e aquilo era então dividido. Tem irmãos que, numa leitura equivocada, perguntam assim, já perguntaram, pastor, isso aí era um tipo de comunismo? Não. Por quê? Porque a doação, o partilhar, o compartilhar na igreja de Jesus é sempre voluntário. Sempre voluntário, nunca obrigado. Tanto que quando Ananias e Safira, eles veem aquele movimento do Espírito Santo, fazendo pessoas vender casas, propriedades, eles falam assim, puxa, agora a gente vai ter que fazer isso também. Aí eles vendem um terreno, mas ficam com dó de dar o valor inteiro, toma uma parte para si, mas vai lá na igreja como se estivesse entregando tudo. O Espírito Santo revela a hipocrisia, a falsidade. Pedro os confronta, fala assim, quem disse para vocês que tinha que fazer isso? Quando venderam, pegaram o preço, ficasse com vocês. Mas eles mentem ao Espírito Santo e morrem. Mas o Paulo vai dizer assim,
Cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração. Não por constrangimento, não com tristeza. Ou seja, se for para contribuir e ficar triste, fica com você. Fica com você. Entrega o que você consegue entregar com alegria. Não consegue entregar nada com alegria? Uma pena. Mas é melhor ficar. Cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração, não com tristeza, nem por constrangimento, pois Deus ama a quem contribui com alegria. Alegria do Espírito de Jesus. O Espírito de Jesus, do Jesus que não negou nada, mas entregou por nós a sua vida. O seu corpo simbolizado pelo pão, derramou o seu sangue simbolizado pelo vinho. E segunda, a contribuição, a partilha, o compartilhar, é baseado não em lei, mas no amor. Você sabe que, alguns daqui sabem, que uma jovem da nossa igreja, que tinha se batizado, veio para São Paulo morando sozinha, teve uma situação em que tinha necessidades. Como foi bonito ver o movimento aqui do Espírito, movendo irmãos, movendo irmãs, que doaram do seu tempo, doaram dos seus bens, doaram de si para suprir. E aí veio a família, ficou com a menina, acompanhou, retornaram para o estado de origem com a filha, mas deixaram registrado o agradecimento à Igreja de Jesus. E quando eu ouvi, eu disse assim, mas isso é ser igreja. Isso é a Igreja de Jesus. Porque foi o que Jesus disse. Nisto todos saberão que sois os meus discípulos. Em quê? Em que vão saber que somos discípulos de Cristo? Se amardes uns aos outros, como eu vos amei. Nisto todos saberão que sois os meus discípulos, se decorarem a declaração de fé. É bom, mas não foi isso que Jesus disse. Nisto saberão que sois os meus discípulos, se amardes uns aos outros como eu vos amei. E por fim, a ceia do Senhor retrata uma realidade futura. Essa ceia que hoje tomamos aqui é só um prenúncio da ceia que vamos tomar lá. Com Jesus. Pessoalmente, com Jesus. Porque o Paulo vai falar que todas as vezes, verso 26, que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor, até que Ele venha. E Jesus disse lá em Mateus 26, 29, não mais beberei do suco da vide, até aquele dia em que beberei o vinho novo convosco no reino do meu Pai. Ou seja, Jesus diz que não provará mais o suco da vide, até que o último de nós esteja lá com Ele. E nesse dia, quando estivermos sentados àquela mesa, junto com Isaac, Abraão, Jacó, todos os santos,
Jesus diz que nesse dia ele vai se levantar. E sabe o que ele vai fazer? Ele, que é o Senhor, ele vai nos servir. Ele vai nos servir. Quer dizer, se já seria uma honra para qualquer um de nós, nesse dia, termos sido escolhidos para servir a Ele, qual honra maior, então, não será nesse dia sermos servidos por Ele? Aí, nesse dia, irmãos, vai ficar claro para todos que não existe título maior, não existe honra maior do que ser chamado servo do Senhor, pelo Senhor. Porque aqueles que são reconhecidos pelo Senhor como servos do Senhor, o Senhor não trata mais como servos, mas trata como amigos. Já não vos chamarei servos, vos chamarei amigos. Este é o nosso Senhor. Há um Senhor como este, dá vontade de servir. É um Senhor que não nos rebaixa, não nos humilha, mas nos coloca de pé. Por isso, amamos servir ao Senhor Jesus, servindo aqueles que são servos de Jesus também. Então, irmãos, a ceia é um memorial de coisas passadas. Cristo morreu por nós na cruz, mas também de uma realidade presente, realidades presentes. Ele está aqui conosco em espírito e fez de todos nós, sem distinção, família de Deus. E essa ceia que celebramos hoje aponta também para uma realidade futura, a ceia que vamos tomar com o Senhor no céu. A ceia que, na verdade, será uma festa. E que a Bíblia chama de bodas do Cordeiro. Que o Senhor nos dê a graça de cada um de nós que participarmos hoje desta ceia, sejamos achados dignos dele, de sentarmos à mesa com ele. Para a glória dele e no nome dele. Amém.